sabe quando vamos parar? E aí pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e com isso restaurar a inteligência e a alta cultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu! Toda a ciência começa com a classificação dos seus elementos. A fase classificatória é o início de uma ciência. Né? A biologia, se você pensar, qual foi a primeira teoria unificadora da biologia? É a evolução, o evolucionismo de Darwin. Tá certo? O primeiro negro que inventou uma explicação geral para a vida animal. Né? Antes disso, o cara fazia o quê? Eles colecionavam bichos, anotavam e classificavam. Era o que dava para fazer. Só quando a classificação chegou a tal ponto, é que alguém pôde inventar, certo ou errada, uma teoria geral. Então, todas as teorias gerais em ciência política e filosofia política são prematuras, porque não houve ainda uma classificação de acordo, vamos dizer, com estes critérios descritivos, que são os únicos que funcionam. Estão entendendo como foi feita a coisa? Então, no Brasil, então, como nós podemos chegar a uma análise correta do que está acontecendo agora? Nós teremos que ver das várias forças agentes, primeiro, quais são as mais antigas. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegava a família real, ela é bastante antiga, mas ela não tem uma atuação contínua ao longo dos tempos. Então, com certeza, a família real não é um agente histórico. Depois que caiu em pé, a família real deixou de ser um agente histórico. Se é que era antes. Porque quando você vê, por exemplo, você estudar a vida de Dom Pedro I e Dom Pedro II, eu digo, com certeza Dom Pedro II não foi uma criação de Dom Pedro I. Ele deu a si mesmo uma orientação intelectual que, para o seu pai, seria grego, seria o enigma. E esta orientação intelectual pouco tinha a ver com política, ele estava interessado em ciências naturais, ele era um cientista, ele era um geólogo, um homem muito sério na sua área, tá certo? Mas, quando você vê que ao derrubar, ao cair do poder, ele não lamentou nem um pouco. Ele estava cansado daquilo, ele não queria ser, ele não era um agente político porque ele não queria ser. Então, já no tempo de Dom Pedro II, você vai ver que a iniciativa política não estava bem nas mãos da Casa Real. Muito bem. Então você dizer, bom, então qual foi o agente histórico? Foi o exército? Foi a maçonaria? Eu digo, muito bem. Nenhum desses pode ter sido, porque quando você chega na República, na proclamação da República, os dois lados em disputa eram maçons. O imperador era maçom, seus inimigos também eram maçons. Então não adianta você dizer que a maçonaria fez isso. Só se a maçonaria fez algo para si mesma. O que é possível, né? A mesma coisa na Revolução Francesa. Quando esses palhaços vêm dizer, não, foi a maçonaria que fez a Revolução Francesa, eu digo, bom, o rei era maçom, era todo mundo maçom. Então não é que a maçonaria fez. Isso é uma coisa que aconteceu primeiro dentro da maçonaria e depois fora. Né? Quanto ao exército, você vê que no exército também você tinha elementos dos dois lados, por assim dizer. Você tinha elementos monarquistas, o próprio Deodoro da Fonseca que era monarquista, né? E você tinha elementos republicanos. Na maçonaria a mesma coisa, você tinha elementos monárquicos e republicanos. Né? Então isso quer dizer que nenhuma dessas entidades foi propriamente o agente que produziu aquilo. Você só encontra uma unidade de ação na propaganda republicana. Ou seja, o fator intelectual predominou. Ou seja, o único agente histórico
cuja voz predominou ali foram os propagandistas da República, né? Os quais eram em grande parte discípulos de Augusto Comte, ou seja, uma escola filosófica que na França já tinha perdido a sua hegemonia, tá certo? Se torna o elemento determinante do curso das coisas num país da América Latina. E os únicos agentes que pesam são intelectuais, são os propagandistas da causa republicana. Então, é assim que a gente descobre aquele famoso haikai do Antônio Machado: a distinguir me paro las voces de los ecos e escucho solamente de las voces una. Então, quem é esse um? Quem está agindo efetivamente? Quem está falando e quem está ecoando? Isto é a coisa mais decisiva na análise de qualquer situação. Agora, você vai pegar aí um Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, pedir para eles fazerem isso está infinitamente acima da capacidade ou da imaginação deles. Não tem ideia de como se faz isso. Nunca pararam para pensar no assunto um minuto. Não é isso? É isso que eu fico bravo quando as pessoas começam a comparar as minhas opiniões com as dessa gente. Falam, não, mas esses caras eles são apenas comentaristas jornalísticos, meu Deus do céu. A função deles é dar o noticiário da semana e dizer alguma coisa contra ou a favor e pronto, acabou. Não é isso? Isso é tudo que eles podem fazer. Eu não estou fazendo isso, meu Deus do céu. Eu estou aqui há 30 anos tentando desenvolver instrumentos conceptuais e descritivos para a gente poder fazer uma descrição científica e, portanto, uma previsão científica do que vai acontecer. Dentro de todos os limites da informação disponível, os limites da minha cabeça, tá certo? E, vamos dizer, o coeficiente de imprevisibilidade que existe, tá, em toda a situação. Existe um livro muito interessante de um autor chamado Taleb, que se chama The Black Swan, né? O cisne negro. E o cisne negro, para ele, é o símbolo dos fatos imprevisíveis. Porque até descobrir na Austrália ninguém sabia que existia cisne negro. Acreditava que todos os cisnes do mundo eram brancos. Se fala cisne negro era apenas um ser mítico. Daí o negro foi na Austrália e viu, e não, eles existem. Ninguém podia prever uma coisa dessa. Então ele vai ver que, em geral, todas as previsões do mundo são feitas na base de uma estatística ou de um número. E o número, por definição, não pode levar em conta um fato singular que pode mudar vamos dizer, o panorama todo. Então ele faz um estudo sobre os fatos singulares. Não é isso? Então, este estudo dos fatos singulares ele não é absorvível dentro do corpo da ciência política, mas ele é um instrumento auxiliar importantíssimo. Ou seja, você sempre tem que levar em conta esta possibilidade do fato singular imprevisível que pode mudar o quadro inteiro. Não é isso? E um outro elemento que é a interferência divina. Existe a interferência divina no plano histórico, existe assim como existe no plano físico, no plano da fisiologia urbana. Tá certo? E ele pode ser estudado também, até certo ponto. Não que você vai poder prever as decisões divinas, mas tem certas coisas que você sabe que Deus não fará. Então, até isto deve se levar em conta. E onde aprendi isso? Eu aprendi com o historiador tunisino Ibn Khaldun, que sempre levava em conta todos os fatores, inclusive a intervenção divina. Que por isso mesmo o livro dele ainda é o grande livro de sociologia política, né? Embora escrito há muitos séculos. Então, entrando já mais propriamente na análise da situação histórico-política brasileira, a qual será formalmente o assunto das próximas aulas, nós podemos levantar assim, algumas premissas básicas desse estudo. A primeira é o seguinte: nós temos que traçar o horizonte de consciência de todos os agentes que se apresentaram ao longo da história brasileira. Os agentes considerados individualmente quando forem pessoas de grande gênio e grande capacidade, como por exemplo o Joaquim Nabuco, né? Que foi o líder da campanha abolicionista. E em grupo, quando forem agentes mais anônimos,
que contam mais pelo número e pela ação repetida do que por outra coisa. Isto foi feito? Não, nunca foi feito. Mapear o horizonte de consciência dos grupos agentes nunca foi feito. Então, a pergunta seria essa. Você pega os vários agentes, por exemplo, os fundadores do Império, né? Os propagandistas republicanos, os fundadores da República, os líderes da Revolução de 30, os de 64, até hoje. Vai pegando todos eles e perguntar pelo horizonte de consciência, perguntar pelo limite do horizonte de consciência. Então a pergunta é muito simples. O que esses camaradas não sabiam que era essencial para o que eles queriam fazer? Então uma espécie de história negativa, história da ignorância, com proposta, modelo Jean Fourastier. Né? E aí as coisas que você descobre nesse caminho são absolutamente assombrosas. Porque você pode tomar como regra geral, assim, ao longo da história brasileira, todos os agentes tinham um horizonte de consciência muito limitado. Ou seja, todos eles ignoravam elementos essenciais que eles precisariam para fazer aquilo que queriam fazer. Todos eles, sem exceção. Tá certo? Então, você tem um baixo nível de consciência, em geral. E isto é uma constante na história brasileira, ainda hoje. Se você comparar, vamos dizer, com grupos agentes de outros países, você vai ficar abismado com a diferença. Então, um elemento interessantíssimo é o que foi assinalado por um autor, aliás, comunista, que é o Robert Schwartz, em que ele diz que os fundadores do Império brasileiro, portanto, os homens da independência, eram todos senhores de terra. Portanto, eles tinham, do ponto de vista marxista, tinham um interesse de classe muito claro e muito determinado, né? Que era a manutenção da antiga estrutura, que não era propriamente feudal, né? Como demonstrou outro autor comunista, que é o Jacob Gorender, no livro Escravismo Colonial, que é um dos grandes livros da história brasileira. Né? O Jacob Gorender demonstrou que o sistema brasileiro não era um sistema feudal. Ele era menos baseado na posse da terra do que na posse de escravos. Né? E o Brasil foi, no Ocidente, foi o maior comerciante de escravos. O país mais escravagista do Ocidente. Comparado com os árabes foi nada, mas no Ocidente foi o grande escravagista. Então, toda a economia brasileira era baseada na mão de obra escrava. Toda ela. Veja, no feudalismo isso nunca aconteceu. No feudalismo, aliás, não havia escravidão. No feudalismo havia, né, a servidão da gleba, que era uma coisa completamente diferente. Porque, por exemplo, o servo da gleba, ele legava aos seus filhos a terra que ele tinha. Ele não podia vendê-la, né, mas continuava sendo dele. E os seus filhos tinham direito à herança. Então, isso quer dizer que os que eram antigos escravos no meio romano, os escravos romanos não tinham família. Eles procriavam coletivamente. Chegava alguns dias por ano, juntava todo mundo comia todo mundo, e ninguém sabia de quem eram os filhos. Então não havia, naturalmente, o direito de herança. Graças a uma luta de séculos desenvolvida pela igreja, se transmutou a escravidão na servidão da gleba, onde os antigos escravos podiam já constituir família, legar os seus bens, etc, etc. Isso é claro, isso foi uma modificação profunda na história europeia. Né? E no Brasil nós nunca tivemos a servidão da gleba. Nós tivemos a escravidão pura e simples. Não é isso? Eu me lembro de ter lido no antigo Pasquim, que era um jornalzinho admirável, né? Uma entrevista feita com um senhor negro, que já estava com 100 e tantos anos de idade, que tinha um emprego de reprodutor. Ele era um negão alto, forte, bonito, saudável. A função dele era ir de fazenda em fazenda, comendo as mocinhas para fazer filhos. Ou seja, a situação do escravo no Brasil se parecia muito mais com a do escravo romano do que com a do servo da gleba. Então você falar em feudalismo aí é um nonsense completo. Então a formação econômica brasileira, segundo Jacob Gorender, no que ele está 100% certo, o regime brasileiro colonial não era um feudalismo, era o que ele chamou o escravismo colonial. Não é isso? E
os líderes do movimento da independência, portanto, os fundadores do Império, eram todos senhores de terra, portanto, senhores de escravos, que viviam do escravismo colonial. Não é isso? Muito bem, para fazer, vamos dizer, a justificativa ideológica da independência e, portanto, da fundação do Império, eles apelaram a quê? Ao discurso da moda, que era o discurso da Revolução Francesa, que era um discurso contra eles mesmos. Mas serviu. Então você vê toda aquela gente falando em termos de democracia, de liberdade, etc, etc, etc. Isso totalmente deslocado da situação econômica real deles e do papel efetivo que eles tinham na realidade da sociedade brasileira. Este elemento, esse deslocamento entre o discurso e a situação é outro elemento estrutural da história brasileira. Você observa isso em quase todos os agentes, na ação de quase todos os agentes. Ou seja, junto com um horizonte de consciência limitado, você tem, vamos dizer, este hiato, esse descompasso entre a ação real, né, e o discurso que justifica. Por exemplo, você não encontrará, eu citei na aula passada o discurso do senador, o deputado Calhoun, acho que era John Calhoun, não lembro o primeiro nome dele, onde ele faz uma defesa do escravismo de maneira muito nobre e elevada. Você não encontrará isso no Brasil. Quer dizer, nem o escravagista acreditava no escravismo. Né? E ele acreditava no contrário também não. Então isso quer dizer que o discurso é escolhido por aquilo que se acha que vai cair bem no ouvido das pessoas. Então isso quer dizer que esse elemento de fingimento, ele é uma constante na história política nacional. Ora, mas se as suas ações são justificadas na base de um fingimento, de qual é a possibilidade que um sujeito tem de montar aqui um discurso fingido só para a publicidade e por dentro, secretamente, ter um outro discurso racional, organizado, que expressa exatamente o que ele vai fazer. Eu digo, só se for um gênio ou um grupo muito organizado. Em geral, o próprio agente se confunde pelo seu discurso autojustificador e, portanto, não pode agir de maneira eficiente. Estão entendendo? Então, quando você vê assim, a longa sucessão de fracassos, de grandes planos governamentais, que dão, às vezes, resultado oposto ao que eles pretendem, eu falo, olha, começa por aí. Então, este elemento teatral na conduta brasileira, ele tem efeitos materiais, assim, portentosos. Existe algum estudo sobre isso? Não. Inclusive a sugestão do Roberto Schwartz, que é tão boa, ela caiu no vazio. Ninguém prosseguiu aquilo. E se prosseguiu, tentou prosseguir na base do marxismo mais vulgar e bobo. Né? Tentando explicar tudo, vamos dizer, pela posse dos meios de produção. Quando na realidade o próprio Robert Schwartz, ele ouviu o galo cantar, mas não sabe onde, porque ele também explicou esse fenômeno em termos marxistas tradicionais. Quando eu acabo de dizer que a propriedade dos meios de produção, ela por si mesma não explica nada, porque ela tem de ser explicada por um fator mais básico, mais material, por assim dizer. Afinal de contas, se você perguntar o que é propriedade, propriedade é um elemento jurídico. A propriedade não é uma coisa física. Não é isso? Se você der, o sujeito tem um latifúndio aí de não sei quantos milhões de quilômetros quadrados. E como tem? Ele segura na mão, ele está lá o tempo todo. Né? Eu me lembro que uma vez eu visitei um latifundiário em Goiás, que você andava o dia inteiro de jipe e o terreno dele não acabava. Não é isso? Então é claro que ele não tinha o menor controle, tanto ele não tinha controle, que eu vou dizer o que aconteceu. Deram um casal de porcos para ele, e o casal de porcos começou a proliferar, que todo o terreno dele que você andava estava cheio de porco. E era tanto porco que ele não conseguia cercar os porcos. O que ele fez? Ele cercou a casa dele mesmo. Ele se pôs no chiqueiro e os porcos ficaram em volta. Então, você vê que o controle material que o nego tinha da sua propriedade é quase nulo. Mas existe um controle jurídico, um direito. O que é um direito? O direito é uma obrigação de um terceiro. Se o terceiro aceita essa obrigação, ele reconhece o seu direito. Então, é claro que é um elemento totalmente abstrato, né, que só existe no papel. Não é um elemento material.
Eu digo, mas como é que Karl Marx diz que ele é materialista, se ele acredita que tudo é decidido pela propriedade, que é um elemento puramente abstrato, puramente mental? Materialista sou eu. Então, nós temos que procurar por baixo da diferenciação do sistema de propriedade qual é o elemento efetivamente material, não é isso? Que estava ali presente, um elemento concreto. Tá certo? Então, por exemplo, a propriedade é um elemento abstrato, mas o conhecimento não é. O conhecimento é um poder efetivo que o sujeito tem. Não é isso? Onde ele vai, ele carrega aquilo. Né? O conhecimento é algo como a força física. Ela está onde você está. Você não pode estar aqui e batendo no neguinho lá da esquina. Né? Então, o conhecimento também é a mesma coisa. Ele só será ativo onde você estiver agindo pessoalmente. Não é isso? Então, o estudo desse elemento, vamos dizer, do fingimento no Brasil, eu comecei a ficar impressionado com isso a partir do livro do Roberto Schwartz, que eu li não sei quanto. E vi e falei, pô, mas isso aqui tem que se aprofundar esta coisa, não pode só dizer, isso aqui foi uma ideia genial, mas como é que funciona isso? Né? Muito mais tarde, eu li no livro do Conde Hermann von Keyserling, Meditações Sul-Americanas, o depoimento que para mim foi um estalo. Ele disse o seguinte, ele esteve no Brasil, e disse, olha, a elite brasileira é diferente de todas do mundo. Porque no mundo inteiro, eu vi onde as pessoas fingiam ser alguma coisa, é porque elas queriam ser aquela coisa. Queriam tornar-se aquela coisa. Quer dizer, você estava copiando, sei lá, Abraham Lincoln ou Winston Churchill, porque você queria ser Abraham Lincoln ou Winston Churchill. Ele disse, mas no Brasil não é assim, as pessoas se contentam com a imitação enquanto tal. Eles não querem ser aquilo que eles imitam, eles querem ser bons imitadores. O bom imitador, a ideia de ser um bom imitador, vem da ilusão de você controlar a situação pelo fingimento. Controlar tudo pela mentira. Como é que sem este fator nós conseguiríamos explicar o fenômeno PT? Nunca. Então, procure aí, em vão você procurará uma história do fingimento brasileiro. Digo, ora, duas pessoas tão diferentes quanto o Roberto Schwartz e o Conde Hermann von Keyserling, que era um homem rico que viajava o mundo inteiro escrevendo um pouquinho sobre cada país, quando esses dois caras começam a ver a mesma coisa, eu falo, porque essa coisa provavelmente existe e é importante e deve ser estudada. Não é isso? Então, o estudo desse elemento de fingimento, vamos dizer, na política brasileira, eu acho que é o fenômeno decisivo. Porque é o fator mais constante. Isso nunca mudou. Hoje mesmo eu fiz uma notinha dizendo o seguinte, vocês já repararam que todo mundo no Brasil que diz qualquer coisa diz em nome do Estado Democrático de Direito? Bom, procura outros agentes históricos. Você vai ver Mussolini defendendo o Estado Democrático de Direito? Não, ele falava contra a democracia porque ele queria um regime ditatorial fascista, um Estado fascista. Você procura a obra do grande teórico do fascismo, que foi Giovanni Gentili, ele diz claramente, nós queremos um Estado autoritário, o Estado tem que estar acima de todo mundo, as pessoas, os seres humanos são apenas subprodutos do Estado, o Estado tem que mandar em tudo. Ele diz isso claramente. Se fosse um fascista brasileiro, chamaria de Estado Democrático de Direito. Então, mas você veja, da Dilma, né, até o Reinaldo Azevedo, o Vila, estão todos defendendo o Estado Democrático de Direito. Quem é que não percebe que isto faz parte do elemento estrutural do fingimento brasileiro? E quem é que depois dessa explicação não perceberá, opa, sem entender isso, então eu não vamos entender nada do que está acontecendo? Estão compreendendo em que sentido foi se dirigindo ao longo dos anos o meu tipo de análise? Eu parto do princípio que todos os agentes são seres humanos como eu. Portanto, tem a psique que funciona mais ou menos do mesmo jeito. Tá certo? E eu vejo o que aconteceria a mim se eu começasse a levar adiante esse discurso fingido. Eu digo, bom, eu teria que ter 3 discursos. Um que eu apresento à plateia,
outro que eu apresento para os meus parceiros que vão agir realmente junto comigo, e um terceiro para mim mesmo. Quem é que consegue fazer isso? Tenta fazer. Não é isso? Isso é que nem, né? Eu conheci um sujeito que tinha 4 amantes. Ele era casado, tinha uma mulher, tinha mais 3. Né? E aquilo durou um certo tempo. Né? Houve uma hora que todas descobriram e foi uma desgraça. Então, era um homem muitíssimo inteligente, era um escritor, né? Era um negão, bonitão, bem apessoado, bem falante. Digo, mas olha, ele não conseguiu manter essa pluralidade de discursos. Não deu. Então, se você tiver uma amante, você já vai se atrapalhar. Você conhece algum caso de algum sujeito que teve uma amante secreta durante toda a vida dele? Eu não conheço nenhum caso. Portanto, você vê que o fingimento requer mais investimento intelectual do que a vida sincera. Muito mais. Não é isso? Então, vocês nunca mentiram na vida? Eu já menti. Eu, quando era adolescente, eu era um mentiroso terrível, desde criança. Né? Eu inventava cada coisa mais doida. Uma vez eu inventei que eu tinha cavado um túnel. Não, que tinha descoberto, eu era louco, mas não tanto. Eu tinha descoberto um túnel que ia da minha casa até a Praça da Sé. E consegui enganar o meu irmão. E ele ficou lá cavando para achar, e eu... Então, mas quanto tempo durou o fingimento? 10 minutos. Né? E logo fui descoberto. Então, né, o Gugu que inventou que as figurinhas de jogador de futebol vinham dentro das mexericas. E o irmãozinho Thales ficou horas descascando mexerica para ver se descobria a figurinha. E o Gugu morrendo da risada por trás. Então, você vê, o fingimento é um investimento intelectual. Quando você estuda, por exemplo, eu estudei seriamente o método Stanislavski, da representação teatral. E ele vê que o fingimento do ator é baseado num sentimento real que ele tem. Ele pega uma situação análoga, ele pega a situação do personagem, pega uma situação análoga que houve na vida dele, e ele se recorda desta situação na hora de representar o papel. Não é que o efeito externo é o mesmo, mas o que ele está pensando não é o que o personagem está pensando. Não é isso? E, bom, você acha que isso é fácil? Né? Tanto não é fácil que eu, tendo estudado tudo isso, eu consegui ser o pior aluno que o Eugênio Kuznet já teve. Não é fácil. Né? Então, toda esta problema do fingimento brasileiro é um elemento estrutural permanente. Ele está presente ainda hoje. E ele tem que ser estudado. Não é que nós vamos denunciar os fingidos. Não é nada disso, gente. Pô, calma lá. Eu digo, se existe uma problemática nacional do fingimento, nós temos que olhá-la, vamos dizer, com objetividade e compaixão, e não achar que agora nós vamos instituir, de repente, o reino da sinceridade e botar todos os fingidos na cadeia. Não, isso é estupidez. Mas também isso de você posar como o reformador moral da nacionalidade, eu digo, mas desde quando não aparece gente? Vocês já esqueceram do Jânio Quadros? Cujo símbolo é uma vassoura, porque ia varrer toda a sujeira? Né? Então, essa coisa de você posar como o representante de, vamos dizer, altos ideais morais que você, na sua vida privada, você não é capaz de personificar de maneira alguma. Quer dizer, você quer que a sua vida pública seja muito melhor do que a sua vida privada, quando isso é impossível. Você leia um livro do Reinhold Niebuhr, que era um esquerdista, vai escrever um clássico que é Moral Man in Immoral Society. Ele aí demonstra por A mais B que nenhuma sociedade pode ter o elevado padrão moral de um indivíduo. E tudo que penetra na vida social e pública baixa imediatamente de nível moral. Não é isso? Então, quando as pessoas se apresentam, vamos dizer, como grandes reformadoras morais na sua função pública, elas estão fingindo também. Todas estão fingindo. Né? Então, esse elemento de fingimento está presente hoje na turma do governo e na turma da oposição igualzinho. E tudo isto, vamos dizer, mostra que a ação será altamente contraproducente. Né? Porque, vamos dizer, o complexo mental requerido para manter a ação é muito difícil, é muito complicado.
E a possibilidade da desorientação é muito grande. Ao mesmo tempo, é evidente que num meio assim considerado, qualquer sinal de sincerismo brutal é considerado monstruoso. Não é isso? Por que, por exemplo, que as pessoas consideravam o teatro do Nelson Rodrigues já monstruoso, quase criminoso? Porque era baseado no sincerismo, para assim dizer, sincerismo obsceno. Não é isso? Quando as pessoas veem alguém falar as coisas na lata, como fala Bolsonaro, por exemplo, eles têm a mesma reação. Eles ficam mais chocados do que é possível. Aqui nos Estados Unidos, hoje acontece a mesma coisa. Depois dos anos 80, quando começou o negócio do politicamente correto, então começaram a impor a política do fingimento desde cima. Mas não é um elemento presente na vida americana ao longo do tempo. Tanto que aqui o sincerismo, vamos dizer, às vezes é aceito como um valor. Existem inúmeros personagens, Ted Nugent, por exemplo, né, e vários outros que são característicos pelo seu sincerismo brutal, e todo mundo gosta deles. Né? Mas no Brasil isso não é aceito de jeito nenhum. Né? Então, certos fenômenos que a gente vê acontecer no dia a dia só podem ser explicados em função desta tradição do fingimento. Ora, a mesma tradição do fingimento faz com que todo o quadro da política nacional adquira um viés farsesco. Né? E pior, não é uma farsa premeditada. Né? O conjunto da farsa não é premeditado por ninguém. Né? É assim, uma situação onde ninguém sabe exatamente qual é o seu papel no conjunto. E por isso mesmo, então, todos têm presunções que estão infinitamente acima da sua capacidade. Não é isso? Então, se você pensar assim, como foi possível que um Lula chegasse à presidência, ou mais ainda uma Dilma chegasse à presidência? Porque o discurso da sua presunção, no qual ninguém acreditava, foi tomado como válido por pessoas que também tinham um discurso no qual elas mesmas não acreditavam. Tá certo? Então você tem quase um quadro psicopatológico. Aí, e sem levar esses elementos em conta, nós nunca vamos entender coisa nenhuma do que está se passando. Tá? Então, a partir da próxima aula, nós vamos entrar mais profundamente na análise do caso brasileiro, de exemplos, etc, etc. Né? E, no fim, eu vou tentar traçar qual é, mais ou menos, o jogo de força real no momento. Mas só pelo que eu já disse, vocês imaginam o quanto é difícil você traçar um quadro. Né? Então, fica difícil você saber se cada agente, se os planos de cada agente são aqueles que ele disse em público, ou se são outros completamente diferentes. Ou se ele mesmo não sabe quais são os seus planos. É muito difícil fazer isso. Então, é um estudo, vamos dizer, muito do nosso estudo entra dentro do campo da psicopatologia, querendo ou não. Num sentido que é diferente da aplicação da psicopatologia à política de qualquer outro país. Por exemplo, se você pegar o livro do Lobachevsky, a Poneurologia, é um estudo de psicopatologia política, evidentemente. Mas no Brasil aquilo não basta. Né? Porque além ele está se referindo ali a tipos, né, psicopatológicos, cuja conduta psicopática espalha uma anormalidade na situação. Digo, ora, mas um momento, se você pegar os fundadores do Império, eles não eram psicopatas. Né? Houve um fingimento causado por outra situação, que não era de ordem psicopatológica, e sim cultural. E este fato cultural nós vamos estudar na próxima. E daí vocês vão entender por que eu insisto tanto na absoluta necessidade de ter uma camada intelectual preparada, séria e sincera. E dizer que sem isto nada vai melhorar no Brasil. Nada, absolutamente nada. Pode os políticos prometer o que quiser. Mas nós temos aí, vamos dizer, um hiato cognitivo grave, antigo, permanente e que se agrava ao longo do tempo, porque a este hiato cultural se soma o elemento da psicopatia.
Tá certo? Então, quer dizer, é uma situação que não é absolutamente nada invejável. Ela é um desafio cognitivo em primeiro lugar. Antes de ser um desafio prático, dizer, o que vamos fazer? Eu digo, peraí, mas nós nem sabemos o que está acontecendo. Você já viu algum tipo de medicina em que a terapêutica antecede o diagnóstico? Primeiro vamos dar um remédio para o negro e depois nós vamos investigar o que ele tem. Isso nunca aconteceu no mundo, só se o médico for totalmente doido. Mas no Brasil tem muitas pessoas assim. Elas são contra o estudo diagnóstico. E elas dizem, o que interessa é agir. Eu digo, mas fazer o quê? Daí a hora que o sujeito diz, faz assim, você vê que é sempre besteira, é sempre coisa infantil. Então, há muito tempo nós não temos, vamos dizer, um esforço de mapeamento da situação. Pelo menos um esforço tão sério quanto foi o do Raimundo Fauro no tempo dele, que falhou por desconhecimento do elemento comunista, né? Mas foi um estudo muito sério. Eu acho que o mais sério que fez até hoje, né? Então, a partir da análise do peso deste elemento de fingimento, e estudar como este hiato que no Império surge por causas puramente culturais, se agrava com a introdução de duas coisas. Primeiro, a propaganda ideológica maciça. E segundo, o elemento psicopatológico. Né? Nos levando à situação atual. Tá bom? Então vamos fazer uma... E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem um apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. Pessoal, vamos seguir o conselho do professor Olavo de Carvalho. Investir na cultura, na formação da alta cultura, na intelectualidade, na inteligência. E também vamos investir na nossa busca espiritual. A formação intelectual vem junto com a evolução espiritual. A busca pela verdade sempre passa pela palavra de Deus. Então é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que gostem, espero que estejam gostando do nosso canal. Forte abraço, fiquem com Deus. Então amigos, quem gostou do vídeo, vou pedir para deixar seu like, curtir, comentar e compartilhar, para dar uma força aí pro nosso canal. Quem puder apoiar financeiramente também será bem-vindo. Agora a gente está aí de novo com a monetização no YouTube, então eu conto com vocês. Forte abraço. E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do Olavo de Carvalho no nosso canal, mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão.